Vamos ficar de pé então para a gente começar o nosso encontro de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai amado, nesta hora nós estamos reunidos aqui no Teu nome para mais este encontro de Crisma. Nós queremos te louvar e te bendizer por nos reunir aqui nesta tarde, nesta hora. E nós queremos implorar as graças do Teu Espírito Santo para que nós possamos aprender e, acima de tudo, ter um encontro com a verdade que hoje, nesta noite, será aqui anunciado. Obrigado, Senhor, por nunca nos faltar. Obrigado, Senhor, por não nos deixar órfãos, mas sempre estar conosco. Pedimos também a Nossa Senhora que possa cuidar de nós e fazer com que em nós Jesus sempre esteja presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos sentar. Se eu falar sem microfone, dá para vocês escutarem bem? Mas à vontade. Então, gente, acredito que eu não preciso me apresentar, né? Todo mundo já me conhece, ou não? Me conhece, né? E quem não me conhece ainda, não lembra de mim, eu sou o João Vitor, sou seminarista, né? Sou daqui de Bar. Enfim, é isso, não precisa saber mais. Isso já é suficiente. E hoje, gente, a gente vai falar sobre Nossa Senhora, a Virgem Maria. Qual que foi o tema do último encontro? Tem que dar o último encontro de novo, hein? Quem que falou domingo passado? Nem falou. Quem que falou? Quem que veio aqui? Lavínia. Lavínia falou sobre o quê? Gente do céu. Fiquei preocupado agora. Eu também. Acho que eu vou até embora. Não, hoje vai ser a senhora de novo. Vem cá. Ah, o quê? Pelo amor de Deus. O que a Lavínia falou? Sobre Nossa Senhora? Foi? O que ela falou sobre Nossa Senhora? Como Nossa Senhora gerou Jesus? Encarnação. A encarnação. Mas o que ela falou? Foi o anjo Gabriel que anunciou que ia gerar Jesus. Olha, só ela que veio, gente. Nem o marido veio semana passada. Que eu vou de minha cara de vergonha agora. Mas o que foi pela semana passada, gente? Ih, João, vou embora mesmo. Não. Misericórdia. Senhor Jesus.
Além da encarnação, mais o quê? Sobre Jesus. Por que Jesus se encarnou? Por que Jesus se encarnou? Para quê? Para nos salvar? Ah, Então foi sobre o mistério da salvação que a tia falou? Jesus, Deus encarnado, Deus Salvador. Ah, sim. O livro está aí? Tá. Eu posso usar? Só para pegar uma colinha se precisar. Então, semana passada, a Gelavina falou sobre Jesus, Deus encarnado e Deus Salvador. Vou fazer uma pergunta, já que ninguém respondeu direito, né? Por que Jesus teve que se encarnar para nos salvar? Já pararam para pensar nisso? Só falou disso, tia? Falou? Por que Jesus... Vamos lá, vamos começar o encontro de hoje. Por que Jesus teve que se encarnar no ventre de Nossa Senhora para que nós fôssemos salvos? Será que não tinha outra maneira de ser salvo? Aliás, ser salvo de quê? A gente estava perdido do quê? Ajuda aí, vamos lá. O que vocês acham? Por que Jesus se encarnou? Por que Jesus teve que se fazer homem? Deus poderia nos salvar de outra forma? Quem acha que sim? Deus poderia ter salvo a gente de outra forma? Gente, vocês falam? Não, João, ninguém sabe. Ninguém fala. Não. Teve um dia no Evangelho que Ele falou que é para salvar nós. para nos salvar. Isso aí. Mas nos salvar de quê? Dos pecados? Que pecados? A gente não peca até hoje? Vocês pecam? Então Jesus salvou de quê se a gente está perto? Da morte? Mas você não continua morrendo? Jesus veio aqui para vencer o pecado e a morte, mas a gente continua pecando e morrendo. Será que Jesus não salvou nada então? O que vocês acham? O que você acha? Beleza? Para dar perdão. Jesus veio então para dar perdão. Por que precisou dele vir para dar perdão? Não tinha outra forma de Deus dar perdão? E aí, Sandy? Por que Jesus teve que vir aqui para dar perdão? Para que ele precisou? Por que ele precisou se encarnar? Para salvar a gente. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora. Mas antes de entrar em Nossa Senhora, nós vamos falar do mistério central. Quando o homem e a mulher pecaram, lá no Éden, houve uma ruptura com Deus. Uma separação. Vem cá, me ajuda. Vem cá. Vamos fazer teatro para ver se alguém fala. Viu que eu estou cansado, você quis encarnar. Isso aí. Vamos lá. Vem cá você também. Vem cá. Bora. Vem cá. Vamos lá. Isso aí. Logo assim. Ó, aqui, abraça ele aí. Isso. Aqui está Adão e Eva. Amém, gente? Adão e Eva. Essa coisa de quem essa coisa? Para dar close. É da Glória. Então, vou pregar assim também. Acontece então que no início, Adão e Eva estavam plenamente unidos a Deus. Não existia separação entre Deus e o homem. O homem e Deus tinham uma amizade perfeita. Ninguém precisava fazer nenhum esforço para fazer o bem, porque o bem era natural para todo mundo. Ninguém conseguia fazer o mal, porque o mal não existia.
O mal não estava no coração do homem. Por que não existia mal no coração do homem? Porque o homem estava plenamente unido a Deus. Existia não só uma união espiritual, mas até mesmo uma união física com o próprio Deus. Deus estava neles, eles estavam em Deus, e aqui, repito, existia uma união perfeita. Só que, como a gente já muito bem sabe, Adão e Eva pecaram. E que pecado foi esse? A desobediência, razão. A desobediência. Quando Adão e Eva comem daquele fruto, e aqui nós falamos de uma alegoria, né? de um conto que tem um sentido profundo, um sentido espiritual. Quando Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus. É como se eles fossem assim: Deus, não preciso de você, não te quero. É como se eu fosse indiferente a Deus, olhasse para baixo, para cima, para o lado, mas o Deus que está comigo, eu estou nem aí, não preciso de Deus. Agora, uma observação aqui. Qual que foi o fruto que Adão e Eva comeram? A maçã? Vocês acham que foi a maçã, gente? A maçã da Branca de Neve. Não tem maçã nenhuma no Éden. Quando o homem e a mulher pegam um fruto, a Bíblia não fala que fruto é esse. Fala apenas que é um fruto. Esse fruto é apenas um sinal do pecado. É apenas uma imagem do pecado. Não existiu fruto. Não existiu uma maçã, um abacate, uma jaca, uma melancia que Adão e Eva comeram. O fato é que eles desobedeceram a Deus. E aí, meus irmãos, quando acontece... Chega mais para lá, vocês dois, para vocês não estão dormindo mesmo. Quando Adão e Eva... Agora já pode desfazer o abraço. Isso. Quando Adão e Eva pecam, eles se separam de Deus. Olha aqui. Entre Deus e o homem passa a existir um abismo. Está muito longe. Está muito longe. Deus está lá em cima. Deus está lá em cima. Deus está longe. Deus está no céu. Mas Adão e Eva, e em Adão e Eva nós temos todos os homens, existe um abismo, existe um muro de separação. O homem e a mulher já não são mais amigos de Deus. O homem e a mulher já não possuem mais a graça de Deus, a amizade com Deus. O homem e a mulher já não são nem mais capazes de fazer o bem, porque estão longe de Deus. E aí, meus irmãos, acontece que o homem e a mulher, nós jamais poderíamos pular esse abismo e alcançar o próprio Deus. O homem e a mulher jamais conseguiriam pagar aquela desobediência, aquele pecado que eles cometeram. Todo pecado existe uma paga, ele exige uma paga. Todo pecado ele tem consequência, ele precisa ser pago. Só que o pecado de Adão e Eva, que nós chamamos de pecado original, ele tem um valor imenso. Que se todos nós entregássemos nosso corpo aqui para queimar no fogo, ainda não seria o suficiente para apagar esse pecado original. O homem e a mulher são... Repete isso comigo. O homem e a mulher... Só assim você fala. O homem e a mulher... são incapazes de Deus. Não tem como o homem e a mulher ter acesso a Deus. Aquela comunhão foi rompida porque Deus é mau? Não. Porque Adão e Eva, o homem pecou. E aí, gente, aqui está o pulo do gato. Só existe um caminho para que este homem seja salvo. Só existe uma maneira para que esse homem e essa mulher voltem de novo a ter uma união perfeita com Deus. Aqui está o grande tchan da salvação. Se o homem e a mulher não são capazes de voltar a Deus, é o próprio Deus que desce. É o próprio Deus que se humilha. É o próprio Deus que se encarna. Encarnar significa tomar o que, gente? Ele se encarna, ele toma o quê? Uma carne. Deus então passa a ter uma carne humana,
se encarna como Adão, como Eva, e aí sim o homem é capaz de ir até Deus. Porque esse homem que é capaz de ir até Deus não é só homem, é também Deus. Então Jesus desce do céu, se encarnando no seio da Virgem Maria, se faz homem, se faz carne como nós somos carne, e aí sim Ele nos faz voltar de novo àquela intimidade com Deus. Ele nos faz então voltar de novo àquela união com Deus. Ele nos faz voltar de novo àquela amizade com Deus. E aí alguém falou que ele veio para vencer a morte, e foi você. E nesse sentido Jesus vence a morte. Porque até a vinda de Jesus, todo mundo que morria não ia nem para o céu e nem para o inferno. Vocês sabiam disso? A gente reza no credo. Desceu a... O que é a mansão dos mortos? Aonde a alma de Adão e Eva, de todo mundo que veio antes de Jesus, estava. Lá, esperando, dormindo. Não tinha acesso ao céu. Jesus então vem, desce, toma uma carne como essa e eleva. Presta atenção nisso, meus irmãos. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus é elevado ao céu, não é só o Jesus Deus, é também o Jesus homem. A nossa carne entra no céu. A nossa carne passa a ser então uma carne gloriosa, uma carne diferente. Lembra que Jesus ressuscitado aparecia para os discípulos, atravessava paredes? Lembra disso? Estava lá o discípulo comendo, todo mundo estava comendo naquela época, né? E aí Jesus aparece, estava tudo trancado, mas Jesus aparece no meio deles, em forma humana, como a carne e como a nossa. Mas ele consegue entrar naquele cenário, ele atravessa paredes. É um corpo como o nosso, mas um corpo glorioso. Um dia o nosso corpo também vai estar assim, mas isso é assunto para outro dia. O fato de hoje é, para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo, Deus precisa se encarnar. Porque somente Deus é capaz de apagar o pecado que Adão e Eva cometeram. Não só de apagar, mas de pagar. A justiça divina, existe um pagamento pelo pecado de Adão e Eva. Que pagamento é esse? A morte do próprio Deus. Deus precisa morrer para pagar o nosso pecado. Palmas para Adão e Eva. Vocês entenderam isso? Todo mundo entendeu aí? É, gente. Entenderam, sim ou não? Sim. Então tá bom. Para que essa encarnação salvadora acontecesse, precisava da cooperação do homem, da humanidade. E essa cooperação acontece nessa mulher que nós chamamos de Virgem Maria. Tudo aquilo que nós falamos de Nossa Senhora, toda a veneração, e veja qual é o termo que eu usei aqui agora? Veneração. Eu usei adoração? Não. Toda a veneração que nós prestamos à Virgem Maria é porque ela foi um instrumento de Deus para que Jesus se fizesse carne e nos salvasse. Presta atenção nisso. Tudo que nós vamos falar aqui nessa noite sobre Nossa Senhora não é porque Nossa Senhora tem mérito em si mesma. Não é porque Nossa Senhora é muito boa por ela mesma. Mas tudo aquilo que nós veneramos em Nossa Senhora, nós estamos venerando em honra, em vista dos méritos do próprio Cristo. Eu vou te explicar melhor. Você olha, vocês acham essa imagem bonita? Quem acha essa imagem bonita aqui? Vocês acham bonita? Bonita, né? Você olha assim, o olho dela parece que está um olho mesmo piedoso, né? A gente vê a pintura, os detalhezinhos. Quando eu olho para essa imagem, e eu acho essa imagem bonita, ela é cheia de beleza, e eu admiro essa imagem, eu indiretamente estou admirando, não ela, mas quem a fez.
Essa imagem se fez sozinha? O barro levantou no chão, foi moldado e ela se fez assim? Não. Ele precisou de um escultor, de um pintor que fizesse essa imagem, não é assim? Nossa, é a mesma coisa. Ao olharmos para Nossa Senhora, ao olharmos para a Virgem Maria, nós não a veneramos por ela mesma, mas venerando a Nossa Senhora, eu estou venerando Deus, porque tudo que Maria foi, tudo que Maria fez sobre essa terra, todos os mistérios, nós vamos ver essa noite, 4 mistérios principais da vida de Nossa Senhora, tudo isso é por causa de Cristo, é para Cristo. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Vamos começar do começo, né? Já não tem mais tempo, né? 10 minutos, 10, 15. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Como o nosso tempo está aqui, vamos pegar o 14, versículo 14. Gênesis 3, 14. Acharam aí? Quando eu parar de ler, você começa. Então o Senhor Deus disse à serpente: você, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. porém o ódio entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui na cena em que o pecado original entra no mundo, na cena em que Adão e Eva comeram o fruto proibido. Deus então desce, expulsa Adão e Eva do paraíso. Agora eles vão sofrer, agora vão ter que trabalhar, agora eles vão ter que fazer muita coisa para conseguir viver bem sobre essa terra, antes não precisava. E aqui nós vemos Deus falando assim com a serpente. Olha só, serpente. Serpente é quem aqui, gente? O demônio. Deus fala assim com o demônio: olha, porque você fez isso, você será castigado, tudo mais. E aí Deus fala assim no versículo 15: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o teu calcanhar. Aqui no Gênesis nós chamamos isso de proto-evangelho. Fala comigo, proto-evangelho. É o evangelho antecipado. Nós vemos aqui Deus colocando o demônio assim: olha, entre você e a mulher, entre você e a descendência da mulher, vai existir uma inimizade. E esta mulher vai te pisar a cabeça. Que mulher é essa? Será que é? Com certeza. Agora vamos abrir Lucas, capítulo 1. Versículo 28. Lucas 1, 28. Entrando, o anjo disse-lhe, lê para mim: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo.
Qual que é o nome daquela mulher que comeu o fruto e deu para o marido dela? Qual é a primeira palavra que o anjo fala? Você consegue identificar alguma coisa aí? Qual que é o nome da mulher lá? Qual que é o nome dela ali? E qual a primeira palavra que Gabriel fala? Identificou alguma coisa aí? Vou te dar uma dica. Eu tenho uma tia que chama Ricardina. A tia Ricardina, ela teve esse nome em homenagem à tia dela, que se chamava Anidraci. O povo era criativo, né? E a Anidraci de trás para frente dá o quê? No Antigo Testamento, quando o pecado entra no mundo, o pecado é concebido através de uma mulher que se chama No Novo Testamento, nós temos a salvação chegando. E quando Gabriel se aproxima dessa mulher para falar, olha, a salvação está chegando, qual é a primeira palavra que o anjo diz? Você conseguiu identificar alguma coisa? Contrário de Eva é? Pegou? Não? Ó, E-V-A. Eva. Se eu pego o A, o V e o E, eu tenho ave. Quando o anjo Gabriel se aproxima de Nossa Senhora, ele diz ave. Ave, o povo judeu na saudação. É como nosso Pai de Cristo, não sei o quê. Ave é uma saudação. Mas ave aqui na leitura bíblica, ela tem um sentido muito maior. Eu quero que você me acompanhe com isso. Se cá, quando o pecado entrou no mundo, o pecado foi gestado por uma mulher chamada Eva. Se cá no Antigo Testamento, quando o pecado entrou no mundo, precisou da cooperação, da ação, da vontade de uma mulher chamada Eva, cá no Novo Testamento, quando a salvação vem chegar até nós, tem também a cooperação de uma mulher, e essa mulher é a própria Virgem Maria, a quem Gabriel saúda com o seu ave. Maria é então, meus irmãos, a nova Eva. E o grande tchan que eu quero dizer para você aqui, é que esta Maria que nós vemos lá no ano 1 da era cristã, é esta mulher da qual o Gênesis está falando cá no seu 3º capítulo. Desde toda a eternidade, Deus já tinha escolhido Maria para ser a mãe de Jesus. Desde toda a eternidade, Deus já tinha decidido que Maria seria a mãe de Jesus. Nós vemos isso aqui no livro do Gênesis. Uma mulher vai pisar na cabeça da serpente. E aí, meus irmãos, aqui eu quero falar para você sobre o primeiro dogma acerca de Nossa Senhora. Nós temos 4 dogmas. Sabe o que é dogma? Dogma é uma certeza de fé, é uma verdade absoluta, é uma coisa que a igreja crê e não abre mão de crer. Ele não pode mudar o dogma. E aqui está o primeiro dogma, a primeira verdade acerca de Nossa Senhora. O anjo diz, ave, lê para mim, cheia de graça. Eu já te disse, e vai ser fácil você me dar a resposta. Até Maria, alguém tinha a graça de Deus? Alguém tinha? Todo mundo estava privado dessa graça, não é? E quando o anjo chega para ela e chama ela de cheia de graça, ele não fala que ela somente tem graça, mas que ela também é cheia. Cheia no grego é preló. Fala comigo, preló. Preló significa plenificado. Não existe mais espaço. Está tão cheio, que não tem mais espaço para nada. Logo, acompanhe o meu raciocínio. Se Maria foi escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe de Jesus, e ao saudá-la o anjo chama ela de cheia de graça, e se até Maria não existia ninguém que tinha graça de Deus em plenitude, logo, se Maria é plena da graça de Deus, nela não existe pecado algum, nem mesmo pecado original. Porque se Maria tivesse o pecado original, ela seria plena da graça de Deus? Existiria um espaço para o pecado. E aqui está o primeiro dogma.
a Imaculada Conceição. Tem gente que acha que Conceição é o nome, né? O nome da Nossa Senhora. Mas Conceição vem de concebida. Ela foi imaculada desde o ventre. Maria não nasceu com pecado original. Maria é a Imaculada Conceição. Desde o momento em que ela nasceu, ela não tem pecado. Eu estou lá ainda saindo, muito agitado. Ela não tem pecado algum. Por quê? Porque ela já tinha sido escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe de Jesus. E por Deus saber, por Deus ter querido que ela fosse a mãe de Deus, Deus a preservou do pecado original. Maria não cometeu pecado algum. Maria não herdou o pecado original. Pergunta? Maria não tem o pecado original. Ela é toda pura. Ela é toda cheia da graça de Deus. Amém, gente? Amém. Quem quer falar alguma coisa? Já sei que não, né? Não é de perguntar. Mas está dando para entender? Está dando para entender mesmo? Então, qual que é o primeiro dogma? Qual que é o primeiro dogma que eu acabei de falar? Maria Imaculada Conceição. Qual que é, gente? A Conceição do Rui, do colégio. Qual que é o primeiro dogma? A Conceição. Qual que é o primeiro dogma? A Imaculada Conceição. Qual é o primeiro dogma da Nossa Senhora? Imaculada Conceição. Isso. O próximo dogma está um pouquinho mais à frente. Versículo 39. Não, vou falar antes do falar 39, vou pegar um antes. Vou falar de um outro dogma. O versículo 34. Eu vou começar no 30 só para você entender o contexto. O anjo disse: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está o segundo dogma acerca de Nossa Senhora. Repete comigo: a virgindade perpétua. A virgindade perpétua. Maria, apesar de não ter pecado original, de ser toda pura, de ser Imaculada Conceição, apesar de ter sido escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Verbo, a mãe de Jesus, Maria não tinha consciência da sua missão. Maria era uma mulher comum, não qualquer, mas era uma mulher comum. Maria morava numa cidadezinha, gente, menor do que o bairro. Nazaré se parece com Itajara. Peguei pesado, né, gente? Desculpa, Nazaré. Mas é verdade. Nazaré é um lugarzinho pequeno. Nazaré não tinha graça nenhuma. Nazaré não era uma Itaperu, nem Itaperuna era, o Rio de Janeiro que diria. Nazaré é uma cidadezinha qualquer. E Maria era mais uma mulher entre aquelas. Maria estava lá, morava com o pai e com a mãe dela, com Joaquim e com a Ana, ia lá no poço pegar água todo dia, que até hoje tem esse poço lá em Nazaré, é o único poço. Nossa Senhora ia lá pegar água, Nossa Senhora limpava a casa, Nossa Senhora lavava roupa, Nossa Senhora fazia pão, Nossa Senhora fazia tudo isso, gente. Quando olha aparece a Nossa Senhora não é uma mulher levada, está levitando na presença de Deus, não. Nossa Senhora é uma mulher simples. Como tantas mulheres que a gente tem aqui, Nossa Senhora era assim. Nossa Senhora não era uma guru espiritual que estava achando aracando. Não!
Era uma mulher simples. Maria era uma mulher simples. E aí o anjo fala, primeiro que já é uma coisa doida, que ali já tinha infartado. Imagina, você está lá limpando o carro desse, abre cheia de graça. Um negócio que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu falo assim, olha, pelo endereço errado, mas é outra Maria, não sou eu não. O anjo então desce e fala assim, abre cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí a nossa senhora fala assim, mas abre cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela. Eu acho que o autor sagrado foi muito generoso. Eu acho que ela não ficou perturbada, ela ficou louca. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no significado de tal saudação. E aqui tinha a ver a santidade da Nossa Senhora, né? Porque ela vai pensar o que o anjo quer dizer com isso, abre cheia de graça. O que significa isso? Por que está me chamando de ave? Por que está me saudando com ave? Por que eu sou cheia de graça? E o anjo fala com ela, não temas, Maria, como se fosse resolver tudo. Não fique com medo não, tá? Eu sou um anjo do céu, eu vim aqui te falar que você vai ser mãe de Jesus, você vai sofrer muito, mas você fica tranquila, tá? E aí o anjo vai continuar. Eis que conceberá, dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus. Até aqui tudo bem. Só que ele continua, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. O anjo fala com Nossa Senhora que ela vai ser mãe de um rei. E a pergunta para Nossa Senhora é, como que vai acontecer isso se eu não conheço o homem algum? Ou seja, Nossa Senhora não tinha casado com São José e Nossa Senhora era virgem. Ela não tinha tido relação sexual com homem algum até o nascimento de Jesus. E a virgindade perpétua de Nossa Senhora é essa crença, esta fé de que não só Nossa Senhora concebeu Jesus sendo virgem, como também quando Jesus nasceu, e aqui o negócio fica doido, quando Jesus nasceu, Jesus não passou pelas vias naturais de Nossa Senhora, está me entendendo? E ainda mais, depois que Jesus nasceu, Maria continuou virgem. Maria não teve mais filho nenhum e Maria não se relacionou sexualmente com homem algum depois disso. Esse é o segundo dogma, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Nossa Senhora é virgem antes de Jesus nascer. Tanto é que... E por que ela precisa ser virgem antes de Jesus nascer? Para provar, para constatar que este Jesus que ela traz no ventre não é fruto da obra humana, não é um homem, mas é filho, fruto da obra do próprio Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora concebe do Espírito Santo, não existe homem nenhum na concepção de Jesus, veio de Nossa Senhora, e quando Jesus nasce, Jesus não passa pelas vias naturais de Nossa Senhora. Como isso? Como que Jesus nasceu? Vocês acham que Jesus nasceu de cesariana ou de parto normal? O que você acha, Carol? Jesus nasceu de cesariana ou parto normal? Tem noção não? Chuta. O que você acha? Cesariana ou parto normal? Nenhum dos dois? Vocês acham que nenhum dos dois, gente? Cesariana ou parto normal? Eu vou estar amarrado, então quieto. Por quê? Eu tô falando, só tem 2 jeitos de criança nascer, né? Cesárea normal. E aí? E aí? Como que Jesus nasceu, né? De nenhum dos dois. Cada um nessa vida. Santo Agostinho explica isso fazendo uma comparação. Se o sol pode atravessar o vidro, Jesus não poderia ter transposto o ventre de Nossa Senhora? Ninguém sabe como é que Jesus nasceu. Pode ter atravessado a barriga de Nossa Senhora e pronto, a gente não sabe. Mas o que a igreja acredita é que Jesus simplesmente saiu do ventre de Nossa Senhora. A virgindade perpétua. Amém, gente? Amém? Muito doido isso, né? Vocês sabiam disso? Muito legal.
pensar assim, mas o que significa ela ser virgem? Será que não é uma visão muito medieval de que o sexo é uma coisa do diabo e do Nossa Senhora? O que significa isso? Nós podemos entender, e aqui eu estou abrindo um parênteses, a gente pode entender essa virgindade de Nossa Senhora como uma consagração a Deus. É uma mulher só de Deus. É uma mulher que não tem contato com as coisas, com preocupações humanas, por assim dizer. Mas ela já vive aqui na terra o que ela deveria viver no céu. É a mesma explicação do celibato católico. Por que uma freira não casa? Por que um padre não casa? É o porquê escatológico do celibato. O padre e a freira, eles se consagram a Deus. Eles são só de Deus. E já vivem aqui nessa terra como se vivesse no céu. No céu não vai ter ninguém casado. Jesus falou disso no Evangelho, que é outro dia também. E o padre e a irmã já vivem nessa terra como se fossem do céu. Assim também a Virgem Maria. Ela se mantém virgem, ela se entrega, ela se consagra totalmente a Deus, já vivendo nessa terra como se vivesse no céu. Amém? E aí vamos lá, versículo 39. Vamos passar ao terceiro dogma. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, porque creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Isabel recebe então Nossa Senhora na sua casa. Isabel estava velha já, não podia ter filho, mas aí por obra de Deus também Isabel fica grávida, mas com cooperação de Zacarias. Aqui está a diferença. Se você olhar na sua Bíblia, no livro de Mateus, você vai ver que o anjo Gabriel é quem anuncia que Nossa Senhora vai ficar grávida, e é também o anjo Gabriel que anuncia a Zacarias que Isabel ficaria grávida. Só que a diferença é que em Maria não existe cooperação de homem. Jesus nasce por obra do Espírito Santo. Em Isabel não. Isabel concebe João Batista no seu ventre por obra do próprio Zacarias. Zacarias e Isabel coabitaram e geraram então João Batista. O milagre de Isabel é ela ter um filho, mesmo sendo estéril e já de idade avançada. Deixa esse parênteses. E aí, quando Nossa Senhora chega, a criança estremece no ventre, Isabel pergunta assim: de onde me vem a graça de que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Senhor, o nome de Deus no Antigo Testamento é Yahvé. Fala comigo, Yahvé. Só que Yahvé é um nome santíssimo, que os judeus não pronunciavam. O nome de Deus é um nome impronunciável. E toda vez que o povo judeu ia se referir a Deus, chamava de Kyrios ou Kyrios, que significa, na nossa tradução, Senhor. Mas não é qualquer tipo de Senhor, o Senhor, a Senhora, não. É o Senhor, é Deus. Não podiam chamar Deus de Yahvé. Então se referiam a Deus como o Kyrios, o Senhor, que nós acabamos de ler. Então Isabel pergunta: da onde me vem que a mãe do meu Senhor, Senhor Deus, da onde me vem a graça de que a mãe de Deus venha me visitar? E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos o terceiro dogma que nós falamos essa tarde: a maternidade divina. Maria, ela é mãe de Deus. Fala comigo, Maria é mãe de Deus. É mãe de Deus. Uma pergunta: Maria é humana, certo? Certo ou errado? Certo. Ela não é Deus.
é eterna, né? Maria passou a existir quando ela começou ali no ventre da Nossa Senhora, da mãe dela, da Ana. Como é que Maria pode ser mãe de Deus se Deus diante de Maria? Ela é mãe de Jesus, que é Deus. Arrasou, palmas pro ângulo, né? Por que Maria é mãe de Deus? Porque Maria é a mãe de Jesus, e Jesus é Deus. Logo, se Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Então essa dúvida nossa, mas como que Maria pode ser mãe de Deus, se Deus diante de Nossa Senhora? Isso é respondido com essa ideia de que Jesus é Deus. Então, quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, eu não estou dizendo que Maria é mãe da divindade, que Maria é mãe da Trindade Santa. Não estou dizendo que Maria gerou Deus para o mundo, no sentido de que gerou a Trindade Santa. Eu estou dizendo que Maria gerou Jesus, e Jesus é o próprio Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Amém, gente? Essa mesma lógica se aplica àquele nosso dilema. Deus morreu ou não morreu? Morreu. Deus morreu. Porque Jesus é também Deus. E Jesus morreu. Logo, Deus morreu na cruz. A nossa salvação é porque um Deus morreu na cruz. Então, meus irmãos, Maria é mãe de Deus. Esse é o terceiro dogma de que nós falamos, né, aqui nessa noite. E nós vamos dar uma breve passada por João, no capítulo 19. Versículo 25. Aqui, nós vamos reafirmar alguns dogmas que nós já falamos, mas também vamos aprender uma coisa nova. João 19, 25. Achou aí? Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, qual é o nome dela? Maria. Qual é o nome da mãe de Jesus, gente? Maria. A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, o que ele disse? Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. e dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui eu quero destacar três coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é que esses versículos também comprovam a virgindade de Nossa Senhora. Vocês já leram aquele trecho da Bíblia que fala assim, olha, lá fora está sua mãe e seus irmãos. Lembra desse versículo? E também tem outro versículo que fala assim, não é ele o filho do carpinteiro? Não estão entre nós a sua mãe e os seus irmãos? E às vezes algumas pessoas nesses versículos veem a possibilidade de Jesus ter tido irmãos, de Maria ter tido outros filhos. Mas na verdade, esse é um problema de tradução. Porque para o povo judeu, um parente próximo, quando nós íamos escrever que alguém tinha um parente próximo, a palavra usada era também irmão. Você quer ver um exemplo? Abrão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Só que no Antigo Testamento, se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, você vai ver que em alguns momentos vai ser dito que Ló era irmão de Abraão. Mas não, Ló era sobrinho de Abraão. Usa-se o termo irmão, porque irmão significa todo parente que é próximo. Se eu tenho um primo, como por exemplo, Tiago, que é citado como irmão do Senhor, é primo do Senhor, é filho da outra Maria, porque a irmã de Maria também chamava Maria. Então, acontece que esse irmão de que fala a Bíblia não é um irmão de sangue, não é um filho de Nossa Senhora. E aqui nós temos a comprovação disso.
Quando um homem, a mulher, ela era considerada sem direitos. Se aquela mulher ficava sem o seu esposo, ela deveria ser cuidada pelo seu filho. Se ela perde o seu filho, ela deveria ser cuidada pelo seu outro filho. Se ela fica sem ninguém, ela deveria se prostituir ou fazer qualquer tipo outro de coisa. É esse o grande perigo da viuvez. Lembra do filho da viúva de Naim? Lembra dessa passagem? Por que aquela mulher chorava tanto? Não era só porque o filho dela estava morrendo, mas também a dignidade dela estava morrendo ali. Ela era viúva, não tinha mais direito de nada. Então, quando Jesus na cruz está morrendo, Jesus confia o cuidado de Nossa Senhora a um discípulo. Quem? Qual que é o discípulo? João. Aqui nós temos uma prova, gente, de que Jesus não tinha outros irmãos. Por que, Rafaela? Se Jesus tivesse outros irmãos, Maria seria confiada aos cuidados desses outros irmãos. Não de João. Porque João não era parente do Senhor. João não era irmão do Senhor. Entendem isso? Amém aqui? Amém, gente? E quando... Então aqui nós temos a primeira coisa. Prova de que Maria não teve outros filhos, que Jesus teve que entregar Maria aos cuidados de um discípulo seu, que é São João. Segundo ponto. Nós vemos aqui que Maria passa a ser também a nossa mãe. Na igreja, quando nós temos um bispo, quando nós temos um apóstolo, aquele bispo, ele representa a igreja toda. Quando Jesus entrega Maria por mãe a João, não é só João, João é um apóstolo. João ali é o sinal da igreja, é a presença da igreja, representa ali a própria igreja. Então, quando Jesus entrega Maria por mãe a João, Jesus está entregando Maria por mãe a toda a igreja, a todos nós. Por isso que Maria também é nossa mãe. Pela lógica da fé, Maria é também a nossa mãe. Interessante a gente falar também sobre o termo Nossa Senhora. Por que nós chamamos Maria de Nossa Senhora? A senhora do povo judeu era uma senhora de escravos, a dona de escravos. Quando nós chamamos Maria de Nossa Senhora, o escravo daquela época é muito diferente do escravo da nossa época. Naquela época, quando alguém ficava pobre, como por exemplo, se Maria não tivesse João para acolher em sua casa, Maria se colocaria a serviço de alguma senhora. Está me entendendo? Aquela senhora era responsável por manter, por nutrir, por dar dinheiro da casa, e em troca, aquela Maria iria servir aquela senhora. Qualquer pessoa que ficasse pobre poderia fazer isso. Se eu fico pobre, não tenho mais jeito para nada, eu me coloco sobre o senhorio da tia Lavínia, e tia Lavínia vai me dar de comer, vai me dar quarto, vai me dar tudo, então a tia Lavínia vai ser a minha senhora. Quando eu chamo Maria de Nossa Senhora, é como se eu me colocasse aos cuidados dela. Olha só, mãe, eu não tenho nada. Na ordem da graça, eu não tenho nada. Eu não posso nada. Então eu me confio ao teu senhorio. Eu me coloco debaixo do teu senhorio. Eu me torno teu servo. Porque eu quero que a senhora me mantenha. Eu quero que a senhora sempre me dê Jesus. Por isso eu chamaria de Nossa Senhora. Eu me entrego a ela. E a gente não precisa ter medo de se entregar a Nossa Senhora. Teve uma vez, nós lemos já, capítulo 1, versículo 26, eis aqui a serva. No latim, antila. O que uma serva tem, gente? Acabamos de falar, um servo tem alguma coisa? O servo tem alguma coisa? O que o servo tem, ele dá para quem? Para o seu Senhor, para a sua senhora. Se Maria é minha senhora, e eu me entrego a ela, e ela tem um Senhor, ela é escrava do Senhor, tudo que ela tem, ela dá para Jesus. Vamos ver que isso não aconteceu. Se eu sou de Nossa Senhora, se ela é minha senhora, e ela tem um Senhor, que é o próprio Jesus, e um escravo não tem nada, e se eu me entrego a Nossa Senhora me entrega para Jesus. Porque ela é a serva do Senhor. Tudo que eu dou para ela, ela dá para o Senhor. Amém, gente? Vai ter mais encontros com Nossa Senhora, não vai? Não? Tá bom. E aqui também, a terceira coisa que eu quero falar sobre esse versículo 19, perdão, sobre esse versículo 25, capítulo 19,
é quando Jesus se refere a Maria, ele diz assim, mulher. Por que Jesus se refere a Maria como mulher? Você lembra o que a gente leu no Gênesis? Quem queria pisar na cabeça da serpente? Uma mulher. Jesus chamaria de mulher. Aplica comigo agora no Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12. Quem achou, diga A. Amém. Cheio. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos falar sobre o quarto dogma para a gente terminar. Mas antes de falar do quarto dogma, eu quero fazer com você essa... Não tem nem palavra para dizer. Essa coisa linda. Olha como que a Bíblia ela nos ensina a ver quem é Nossa Senhora. No Gênesis nós temos uma mulher que pisaria na cabeça da serpente. Aos pés da cruz, e vale a pena lembrar que Jesus morreu muito provavelmente de asfixia. Asfixia a pessoa fica sem ar. Para a pessoa com asfixia falar é muito difícil. Então Jesus na cruz quis falar isso, porque era difícil para ele falar. Na cruz Jesus chamaria de mulher. E aqui no Apocalipse nós vemos também uma mulher. Gente, a Virgem Maria, Nossa Senhora, aquela mulher, a Maria, filha da Ana, filha de Joaquim lá de Nazaré, é esta mulher por excelência que desde o Gênesis ao Apocalipse, que em toda a história da salvação, ela tem um lugar especial, ela tem uma veneração especial. Essa mulher não é uma mulher qualquer. Essa mulher não deve ser vista por nós como alguém que é uma secundária da nossa fé. Essa mulher não é secundária. A devoção à Virgem Maria não é secundária na vida da igreja, porque desde o Gênesis até o Apocalipse nós vemos essa mulher colocada em evidência. Nós vemos essa mulher sendo valorizada por um anjo. Um anjo do céu desce para falar com ela, a saúda, a venera de alguma forma. Esta mulher não é qualquer mulher, porque ela pisa na cabeça da serpente. Maria é aquela que vence o diabo. Esta mulher não é uma mulher qualquer, porque nós lemos aqui no livro do Apocalipse que ela está vestida de sol. O sol é um símbolo de Deus. Já percebeu que os tensores têm uma aparência com o sol? Lembra disso? Lucas 1, no canto do Benedictus, o autor também vai dizer que Jesus é o sol da justiça. O sol é sinal de Deus, é símbolo de Deus. Maria não é deusa, mas ela é vestida de sol. Ela é vestida de Deus. Ela está transbordante de Deus. Ela está escondida em Deus. Interessante também que aqui Maria tem uma lua debaixo dos pés. Nós podemos ver aqui várias simbologias, mas essa é muito especial ao se falar de Nossa Senhora. A lua, ela tem luz própria? A lua tem luz? A lua produz luz? A lua só tem uma função, que é o quê? Refletir a luz do sol. Se Jesus é Deus, se Jesus é o sol, Maria é apenas esta lua que reflete o sol sobre nós.
Maria é essa lua que reflete a luz de Deus sobre nós. Amém, gente? E vamos falar agora do quarto dogma, que é a Assunção de Nossa Senhora. Nós vemos aqui uma mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa. Só que o versículo vai começar assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu. O livro do Apocalipse é um livro de visões. João vê esta mulher coroada no céu. Meus irmãos, ao terminar a sua vida nessa terra, e essa é uma questão que nós não podemos afirmar. Será que Maria morreu? Será que Maria não morreu? Se Maria morreu, ela morreu de quê se não tinha pecado original? A morte foi consequência do pecado, sim ou não? Sim. E Maria não teve pecado. Então será que Maria morreu? A gente não sabe. Tem gente que vai falar de dormição de Nossa Senhora. A igreja não bate martelo. Maria morreu, Maria não morreu. Há quem diga que Maria morreu. E se morreu, morreu de amor. Porque ela não teria pecado. Mas o dogma é que, ao terminar a sua vida nessa terra, morrendo ou não, a gente não sabe, Maria, ela é assunta ao céu. Ela é elevada ao céu, em corpo e em alma. Se eu morrer, se você morrer, o seu corpo vai para o céu? O de Maria foi. Maria, ao terminar a sua vida sobre essa terra, morrendo ou não, ela foi elevada ao céu. Em corpo, é como se ela fosse voando para o céu. Só que existe uma diferença de palavras muito interessante. Nós vamos celebrar no domingo que vem a ascensão do Senhor. E em Nossa Senhora nós falamos sobre assunção. Qual que é a diferença de ascensão para assunção? A ascensão é de Jesus, porque Jesus sobe ao céu pela sua própria força. A assunção, quando alguém é assunto ao céu, não é assunto pelas suas próprias forças, mas é levado por alguém. É uma outra força que a leva ao céu. Então, em Maria, nós não falamos de ascensão de Nossa Senhora. Ela não sobe ao céu pelas suas próprias forças. Mas nós falamos de assunção de Nossa Senhora, porque é o próprio Deus que a leva ao céu em corpo e em corpo. Quais são os 4 dogmas sobre Nossa Senhora? Maria Imaculada Conceição, Maria Mãe de Deus, Assunção, Maria Mãe de Deus e Virgindade Perpétua de Maria. Então vamos por ordem. Imaculada Conceição. Repete, Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Virgindade Perpétua. Maternidade Divina. E Assunção. Esses são então os 4 dogmas, as 4 verdades de fé acerca da vida de Maria. Amém, gente? Então nós podemos compreender que de fato Maria é uma mulher fora da curva, porque ela é filha de Deus, ela é mãe de Deus e ela é esposa de Deus. Então Maria é a mulher cheia de Deus. A igreja presta a Nossa Senhora uma veneração toda especial. Não é uma veneração como presta outros santos, a São José, a São Francisco. São José também tem uma veneração especial, né? Não é uma veneração como, mas também não é uma veneração como presta a São José, a São Francisco, a Santo Antônio, a São Tomás de Aquino, a Santo Agostinho, a São Padre Pio, não, é uma veneração especial, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus. Ela é a cheia de graça. E Nossa Senhora no céu continua ainda intercedendo por nós. Nossa Senhora no céu continua ainda olhando por nós. Nossa Senhora no céu continua ainda, como nas bodas de Caná, intercedendo por nós. Que nós nos confiemos a Nossa Senhora. Que nós deixemos com que não só o modelo, mas também a intercessão de Nossa Senhora tenha uma eficácia na nossa vida. Que Nossa Senhora para nós não seja apenas uma mulher que gerou Jesus, mas nós tenhamos uma amizade com Nossa Senhora.
nós tenhamos uma devoção a Nossa Senhora. Nós, como Jesus nos deu em João 19:25, que de fato nós tomemos a Virgem Maria como nossa mãe. Que nós de fato tomemos ela como a nossa mãe. Maria é também a nossa mãe. Queria ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre as devoções da Nossa Senhora, né? A onipotência suplicante de Maria, como aquela que tudo aquilo que ela pede, o próprio Deus atende, porque ela tem essa sintonia perfeita com a vontade de Deus. Tudo que Maria pede, Jesus concede. Por quê? Maria só pede porque é da vontade de Deus, porque o coração dela é perfeitamente unido à vontade de Deus. Falar talvez em outro momento sobre o terço, isso aí fica com a coordenação, né? A gente em outros encontros, talvez nosso terço, sobre as outras devoções da Nossa Senhora, por que rezar a Nossa Senhora, mas é muito importante que Nossa Senhora não seja somente uma ideia, alguém que gerou Jesus, mas que Nossa Senhora seja para nós de fato uma devoção. Você falou dos dogmas que são verdades de fé. E o que acontece com o católico que não acredita, mesmo sendo uma verdade de fé, um dogma da igreja? E não é católico. Uma pessoa que está na igreja católica, mas não acredita num dogma, essa pessoa não é católica. Nós não podemos dizer que essa pessoa está em comunhão com a igreja católica. Eu vou usar um termo forte para você entender. Essa pessoa é como se estivesse excomungada. O Catecismo da Igreja Católica, o compêndio, é o número 178, se não me engano. Ele fala que para que alguém esteja em comunhão com a Igreja Católica, este alguém deve ser batizado, deve estar em comunhão com a hierarquia da Igreja e deve crer na fé da Igreja, crer no que a Igreja acredita. Se eu não creio no que a Igreja acredita, eu não estou em comunhão com a Igreja, eu não sou católico. Logo, vamos trazer para a nossa realidade, eu não posso ser crismado, porque eu só sou crismado se eu quero ser católico. Se eu não acredito na fé da igreja, tem como eu ser católico? Tem como eu ser crismado? Não tem. Quando eu me crismo dizendo, esta é a minha fé, por ela eu quero viver e por ela eu quero morrer. Isso que eu estou dizendo na minha crise, está prestando atenção nisso? A partir do momento que nós somos crismados, se alguém colocar uma arma nas cabeças e falar assim, você tem que deixar de ser católico hoje, você fala assim, pode dar um tiro, mas eu não deixo de ser católico. Porque eu estou afirmando a minha fé. Bispo, o senhor é a igreja. Eu venho diante do senhor para dizer, eu sou católico, esta é a minha fé, por ela eu quero viver e por ela eu quero morrer. Então, se eu não creio na fé da igreja, não tem por que eu me crismar, porque eu não creio. Agora, se eu não creio, tem que ficar no não creio? Não. Procura alguém para conversar, eu me coloco à disposição, tem as catequistas, tem o padre, tem o seminarista Davidson, diácono daqui a pouco. Procura alguém. Nem sempre, gente, nós precisamos, nem sempre não, nós não precisamos engolir os dogmas como se fosse uma coisa imposta, né? Imposta. É possível compreender o porquê, o para quê, mas é claro que em algum momento vai exigir de nós a fé. Amém, gente? O pressuposto de qualquer dogma é a fé. Por exemplo, aonde está escrito que Nossa Senhora foi assunta ao céu? Você pode vasculhar a Bíblia, no jeito do Apocalipse, diretamente, você não vai ver isso na Bíblia. Você não vai ver um versículo que vai dizer assim, Maria foi virgem antes, durante e após o parto. Não tem isso. Só que acredito que essa aula já foi dada, esse encontro. Posso falar a aula? Esse encontro já foi dado de que a nossa fé não se baseia somente nas Sagradas Escrituras, mas também na tradição e também no magistério, que tem voz tal qual a Sagrada Escritura. O que o Papa diz em matéria de fé e de moral é o próprio Deus falando, é a própria verdade de fé. Então, assim, tem alguns dogmas que são de difícil compreensão. A gente precisa reconhecer isso. Nem tudo é compreensível por nós. Nem tudo é de fácil adesão por nós. Tem coisa que é difícil aderir àquilo. Mas isso não quer dizer que eu preciso ficar confortável e dizer, não, está tudo certo, eu não creio e está bom assim. Não. Se existe alguma verdade de fé que eu não adiro, se tem alguma verdade de fé que eu não adiro,
Se tem alguma verdade de fé que eu não consigo ter adesão totalmente, que eu procure alguém, que eu converse, que eu reze, mas que eu creia naquela verdade. Porque se eu não creio, eu não sou nada. Acreditar que Jesus está num pão, gente. Olha que loucura. Um Deus que criou tudo, o céu e a terra. Um Deus que me fez. Eu fico pensando, Deus desenhando uma orelha, gente. Olha a capacidade dessa mente. Não é não? O mundo tem bilhões de pessoas, cada uma com a cara diferente. Esse Deus que criou isso. Tem dele também que tem umas borras. Mentira, tudo que Deus faz é perfeito. Ninguém é feio, porque mas tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Na visão de alguém, aquela pessoa é bonita. Creia nisso. Logo, eu me perdi brincando, não. Mas esse Deus que fez tudo, esse Deus que criou tudo, ele se faz presente num pedaço de pão. Um pão. E se eu for nessa sacristia, eu vou achar igualzinho ao comum. Mas o padre vai lá, fala umas palavras e virou Deus. O que é isso? Loucura. Ou fé? Fé. Tem que parar de falar, o olhador já está ali mexendo na cadeira, dizendo que está na hora. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Agora, por favor, não lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que não compreendeu? Biano? Tudo tranquilo? Sobre o que a gente falou no encontro de hoje, gente? Maria. Por que sobre Maria? Quantos são os dogmas sobre Nossa Senhora? Quais são? Assunção e maternidade. É isso. Eu repito, se alguém tem alguma dificuldade de aderir a um desses dogmas, pode nos procurar. Nós conversamos, partilhamos, recomendamos leituras, acima de tudo, o Catecismo da Igreja Católica. Tem um livrão amarelão assim, gente, ele é um amarelo feio, mas vale a pena ler aquele livro, viu? Vale a pena, é um livro que tudo que você tiver dúvida, tudo que você não tem, isso aqui, esse amarelão aqui, ó, ele é até destaque. Isso, esse aqui. Tem o grandão e tem o pequenininho, ó. Eu já não enxergo, tem que ser o grandão. Ó, o grandão e o pequenininho é a mesma coisa. Nesse livro aqui está tudo aquilo que nós cremos. Toda dúvida de fé, tudo aquilo que você não consegue compreender, não consegue entrar ainda no mistério, procura aqui, que aqui tem. E você, a partir dessas palavras, vai conseguir inspiração de Deus, vai conseguir a ajuda divina para também compreender. Se você é um pouquinho preguiçoso, né, não quer ler tudo isso daqui, tem duas saídas. Existe o compêndio do catecismo. Ele não dá nem um décimo disso daqui, é fininho o compêndio, na livraria São José tem. Você pode ir lá e comprar o seu compêndio. É esse catecismo aqui resumido, né? E existe também o IUCAT, não é você gato não, né? IUCAT, não é você gato, mas é você o CAT, catecismo, né? Então o IUCAT é um catecismo para jovem, né? Um catecismo para jovem, é muito legal também, baseado em perguntas e respostas. Amém. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém já tem dúvida? Já repassou o encontro de hoje. E é isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. oração para a gente encerrar, então. Vamos ficar de pé. Uma coisa que também é interessante a gente falar é que às vezes nós temos a dificuldade de compreender que todas as Nossas Senhoras são a mesma Nossa Senhora, né? A gente fala assim, mas como é que Santa Clara pode ser a mesma Nossa Senhora? É porque ela não é Nossa Senhora, ela é Santa Clara. Um santo foi uma pessoa que conviveu entre nós e hoje é canonizado. Amém, gente? Nossa Senhora é diferente. É a mesma Maria de Nazaré, a mesma mulher. Só que ela um dia apareceu em Portugal, numa cidade chamada Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Ela apareceu lá no México.
Em Guadalupe, ou melhor, ela se apresentou como a Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, mas é a mesma Nossa Senhora. Em Aparecida. Nossa Senhora de Aparecida, acharam a imagem lá, ela apareceu, Nossa Senhora Aparecida. Pintaram um quadro muito bonito e chamaram aquele quadro de Bom Conselho, Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, é a mesma Nossa Senhora, é a mesma Mãe de Deus, é como se ela só trocasse de roupa de lugar, mas é a mesma mulher. Se eu estou de batina, eu sou João Vitor, certo? Se eu tiro a batina, tem calça aqui de baixo, né? Fica tranquilo. Se eu tiro a batina, eu sou o João Vitor. Se eu pôr um short, eu sou o João Vitor. O filho do Milho, você quem? João Vitor. O filho da Regina? João Vitor. Nossa Senhora, a serva da Trindade, Mãe de Deus, é a mesma Nossa Senhora, é a mesma mulher. Nós queremos então te bendizer, Jesus, por esse encontro de hoje, que essas palavras, que toda a verdade e fé aqui anunciada, que ela possa produzir frutos no nosso coração e não seja estéril. Dai-nos a graça, Jesus, de viver e morrer por esta fé, que é a fé da igreja. Obrigado, Jesus, por nos ter deixado uma fé tão linda como a fé da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a o vós. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, nossa Mãe, desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.